E se eu lhe dissesse que esse desconforto que você sente, essa sensação de que algo está faltando, não é um sinal de que sua vida deu errado, mas sim o primeiro sinal de que Deus está prestes a acertá-la de uma forma que você nunca imaginou? Meu amigo, minha amiga hoje, eu quero falar diretamente com a sua alma, não com a pessoa que você mostra ao mundo no seu dia a dia, não com o sorriso que você coloca no rosto para esconder as batalhas internas, mas com o seu verdadeiro eu. Quero falar sobre aquela inquietação silenciosa que tem visitado você nas horas vagas, talvez no trânsito, voltando para casa ou tarde da noite, quando todas as luzes se apagam e o único barulho é o da sua própria respiração. Uma sensação sutil, mas persistente de que você está vivendo uma vida que já não lhe serve mais. É como vestir uma roupa que um dia foi feita sob medida, mas que, sem que você percebesse, encolheu. Hoje, ela aperta a sua alma, limita seus movimentos, sufoca seus sonhos. Você se acostumou tanto com esse aperto que talvez já o considere normal, mas o seu espírito criado para a liberdade clama por espaço para respirar. Você olha para a sua rotina, para as suas responsabilidades, para as pessoas ao seu redor, e embora haja gratidão em seu coração por tudo o que Deus já fez, há também um anseio profundo, uma fome por algo mais. Não é um desejo egoísta por mais coisas materiais, não é ambição desmedida. É algo mais puro, mais profundo. É a sede da sua alma por propósito, a fome do seu espírito por um novo horizonte. É o sentimento de ser uma peça de quebra-cabeça perfeitamente moldada, mas encaixada no lugar errado do tabuleiro. Você funciona, você cumpre seu papel, mas não há aquele clique de pertencimento, aquela paz de saber que você está exatamente onde deveria estar. Muitos, ao sentirem isso, cometem um erro trágico. Eles diagnosticam essa santa insatisfação como um problema a ser resolvido. Eles a chamam de ingratidão, de ansiedade, de descontentamento. E então, tentam silenciar essa voz interior com mais barulho. Mais trabalho, mais entretenimento, mais distrações. Eles mergulham em redes sociais, em séries intermináveis, em projetos que ocupam o tempo, mas não preenchem o vazio, na esperança de que, se correrem rápido o suficiente, essa sensação não conseguirá alcançá-los. Mas ela sempre alcança, não é mesmo porque ela não vem de fora para dentro. Ela brota de dentro para fora. Mas hoje eu quero lhe propor uma nova perspectiva, uma verdade libertadora. Essa inquietação que você sente não é o problema. Ela é o primeiro sinal da resposta de Deus para a sua vida. Esse sentimento não é seu inimigo. É um mensageiro divino enviado diretamente do trono da graça. É a mão de Deus agitando suavemente as águas paradas da sua vida, porque águas paradas não levam a lugar algum. Deus está interrompendo a sua zona de conforto não para te punir, mas para te preparar para uma promoção. Ele está te tornando desconfortável no lugar atual, para que você anseie pelo novo lugar que Ele já preparou para você. Não ignore esse sentimento. Não tenha medo dele. Não tente medicá-lo com as soluções baratas que o mundo oferece. Em vez disso, eu te convido a fazer algo radical. Aquiete-se e escute o que essa inquietação está tentando lhe dizer. Trate-a como um sussurro do céu, uma notificação do Espírito Santo de que uma atualização de destino está disponível para você.
O que você está sentindo não é o caos da incerteza se instalando. São as dores de parto de uma nova realidade, de um novo capítulo que Deus, o autor da sua história, está prestes a escrever. O seu espírito, que é conectado ao Espírito de Deus, está simplesmente captando as vibrações do que já foi decretado no mundo espiritual. Pense nisso. Antes da chuva, o ar muda. Antes de um bebê nascer, há um período de desconforto e contrações. Antes de uma semente brotar, ela precisa romper a casca dura que a protegia. Toda grande mudança é precedida por um período de transição e tensão. O que você está vivendo agora não é o fim da sua paz, é a preparação para o cumprimento da promessa. Deus está afrouxando as suas raízes do solo atual, não porque Ele quer te deixar sem chão, mas porque Ele está prestes a te transplantar para um jardim mais fértil, um lugar onde você poderá florescer de uma maneira que nunca floresceu antes. Portanto, abrace essa inquietação. Acolha-a em seu coração, não com medo, mas com uma santa expectativa. Olhe para ela e diga: eu te entendo. Você é o sinal de que a minha espera está terminando. Você é o som dos passos de Deus se aproximando para mudar a minha história. Porque essa sensação não é o prenúncio de um fim, meu amigo, minha amiga. Ela é o glorioso e barulhento começo da sua maior jornada. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial a você que sentiu essa inquietação no fundo da alma. Se algo que eu disse até agora já tocou o seu coração, se você sente que essa mensagem é para você, eu não vou pedir que você comente um número. Eu quero que você faça uma declaração de fé. Escreva nos comentários: eu estou pronto para a mudança. Não para mim, mas para você mesmo, como um selo no seu espírito. E claro, se essa palavra te abençoa, deixe sua curtida para que ela alcance mais corações e se inscreva no canal para não perder nenhuma parte desta jornada. Fique até o final, porque a última chave que vou compartilhar hoje pode ser exatamente o que você precisa para não apenas entender, mas para destravar a porta da sua nova estação. E essa sensação, meu amigo, minha amiga, essa santa inquietação que você agora entende ser o glorioso começo da sua maior jornada, naturalmente te leva a uma pergunta. Uma pergunta que talvez você já tenha feito a Deus 1000 vezes em meio a lágrimas, com o rosto no travesseiro, ou enquanto dirige, olhando para o nada. A pergunta é: como? Senhor, eu entendo que o Senhor tem mais para mim. Eu sinto no meu ser que fui criado para algo maior do que isso. Mas como o Senhor vai me tirar daqui? Como o Senhor vai realizar essa mudança que parece tão impossível? Você olha para as suas circunstâncias e a matemática simplesmente não fecha. Você não tem os contatos. Você não tem os recursos financeiros. Você não tem a qualificação necessária no papel. Você já tentou de tudo, não é mesmo? Você já enviou currículos que nunca foram respondidos. Já apresentou ideias que foram ignoradas. Já bateu em portas que pareciam de aço, tão frias e impenetráveis que suas mãos chegaram a doer de tanto insistir. Você já confiou em pessoas que prometeram ajudar, mas que desapareceram quando você mais precisou. E depois de tanta luta, de tanto esforço em vão, é natural que o seu coração se sinta cansado, talvez até um pouco cético, sussurrando: será que um dia a minha vez vai chegar?
Acalme o seu coração agora mesmo. Respire fundo. Eu quero que você ouça com toda a atenção do seu espírito a resposta de Deus para o seu como. A resposta de Deus para a sua vida, neste exato momento, não é um o quê, não é um plano de 5 passos, não é uma estratégia de negócios, não é uma fórmula mágica. A resposta de Deus para você tem um nome e um rosto. A resposta de Deus é uma pessoa. Sim, você ouviu direito. Deus está movendo as peças no grande tabuleiro da sua vida e no centro da sua próxima jogada, Ele está posicionando alguém. Uma pessoa. Alguém que muito provavelmente você ainda não conhece. Alguém que neste exato momento está vivendo a sua própria vida em outra cidade, em outro contexto, completamente inconsciente de que o GPS de Deus está recalibrando a rota dela para colidir divinamente com a sua. Agora entenda algo muito importante para que não haja confusão. Essa pessoa não é um salvador, pois nós só temos um e o seu nome é Jesus Cristo. A sua esperança final e total deve estar sempre depositada nele e somente nele, mas na sua infinita sabedoria e em seu imenso amor por trabalhar através de conexões. Deus escolheu usar essa pessoa como um instrumento, como uma ponte sobre o abismo que separa onde você está de onde Ele quer te levar. Ela é uma conexão celestial, um elo divinamente preparado na corrente do seu destino. Pense nessa pessoa como um carteiro celestial, encarregado de entregar uma encomenda com o seu nome. A encomenda pode ser uma oportunidade de trabalho que parece ter sido desenhada para você. Pode ser uma palavra de sabedoria dita em uma conversa casual, que vai iluminar a sua mente e mudar toda a sua perspectiva. Pode ser o acesso a um recurso, a uma porta, a uma sala de reuniões que você jamais conseguiria entrar por conta própria. Pode ser alguém com a influência necessária para validar o dom que Deus colocou em você, para olhar para o seu potencial e dizer: eu acredito em você, eu vou investir em você. Isso não é uma coincidência. A palavra coincidência é o jeito do mundo descrever um milagre que ele não consegue explicar. Isso é providência. É a mão soberana de Deus, orquestrando os detalhes que você não pode ver. Não é sorte. A sorte é para quem joga com o acaso. Você não serve a um Deus de acaso. Você serve ao Deus que chama até a existência as coisas que não existem, que conhece o fim desde o começo. O que está vindo em sua direção é o favor de Deus se manifestando de forma prática, tangível e relacional. E aqui está a parte mais linda e misteriosa de todo esse processo. Enquanto você estava aí no seu vale, travando as suas batalhas, orando por uma solução, chorando noites adentro, pedindo por uma direção, Deus não estava parado. Ele estava trabalhando do outro lado da equação. Ele estava, ao mesmo tempo, preparando o coração dessa outra pessoa. Pense nisso por um instante. Enquanto você aprendia a lição da paciência, talvez Deus estivesse ensinando a lição da generosidade para essa pessoa. Enquanto você era moldado pela dificuldade, talvez Deus estivesse abençoando essa pessoa com recursos não para o egoísmo dela, mas para que, no tempo certo, ela pudesse se tornar a resposta para a sua oração. Cada passo da jornada dela, cada experiência, cada sucesso,
E até mesmo cada fracasso estava de alguma forma sendo usado por Deus para prepará-la para o encontro com você. Talvez ela tenha desenvolvido uma habilidade específica que é exatamente a que você precisa para o seu projeto decolar. Talvez ela tenha passado por uma dor semelhante à sua, e isso a tornou compassiva e pronta para te estender a mão. Talvez ela tenha alcançado uma posição de autoridade e lá no fundo do coração ela tenha um desejo colocado por Deus de usar essa posição para levantar outras pessoas. E essa pessoa é você. Você entende a magnitude disso? A sua história e a história dessa pessoa são como dois trens que partiram de estações diferentes em tempos diferentes, mas que estão correndo em trilhos paralelos, divinamente projetados, para se encontrarem em um cruzamento específico, em um tempo exato, determinado pelo engenheiro do universo. E esse tempo está se aproximando. Portanto, fique atento. Afie a sua percepção espiritual. O seu próximo grande mover de Deus pode não vir com um terremoto ou com uma voz audível dos céus. Ele pode vir de uma forma muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais íntima. Ele pode vir na forma de uma conversa despretensiosa em uma fila de café, na forma de um e-mail inesperado de alguém que encontrou seu trabalho online, na forma de um amigo em comum que insiste: vocês dois precisam se conhecer. Pode ser um telefonema que você quase não atendeu, um evento para o qual você quase não foi. Deus se especializa em esconder milagres extraordinários em momentos ordinários. O trabalho dele é orquestrar o encontro. O seu trabalho é estar desperto para reconhecê-lo quando ele acontecer. Quando esse encontro se der, algo dentro de você irá testemunhar. O seu espírito irá reconhecer a mão de Deus na situação. Haverá uma paz que excede o entendimento. Haverá uma fluidez, uma sensação de era para ser, que desafia toda a lógica. Não será forçado, não será manipulado. Será uma conexão natural, uma sintonia que só pode ser explicada por uma autoria divina. Lembre-se da história. José estava no fundo de uma prisão, esquecido. Sua resposta não veio através de um anjo que quebrou as grades. Veio através de uma pessoa, um copeiro, que se lembrou dele na hora certa, diante da pessoa certa, o faraó. Ruth estava catando as sobras em um campo, uma estrangeira sem futuro. Sua provisão não caiu do céu. Veio através de uma pessoa, Boaz, o dono do campo, o seu resgatador. Davi era um pastor de ovelhas invisível para o mundo e até para sua própria família. Sua unção como rei não veio com uma coroa descendo das nuvens. Veio através de uma pessoa, o profeta Samuel, que foi enviado por Deus à sua casa. Deus sempre trabalha assim. Ele ama usar pessoas para abençoar pessoas. E agora, ele está prestes a fazer isso por você. A sua temporada de esforço solitário está terminando. A sua fase de lutar sozinho, de tentar arrombar as portas com a própria força, está chegando ao fim. Pare de se desgastar. Pare de correr atrás do vento. Acalme sua ansiedade e canalize essa energia para a oração e a expectativa. Em vez de perguntar, como Senhor, comece a declarar com fé: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já enviou a pessoa certa. Eu preparo o meu coração para reconhecê-la e para receber a conexão
que o Senhor preparou para mim. O que Deus está fazendo é tão perfeito e tão preciso que vai te deixar maravilhado. Ele não está apenas enviando alguém para te dar algo. Ele está enviando alguém cuja bênção está diretamente conectada à sua. Ao te abençoar, essa pessoa também será abençoada. Ao te levantar, ela também cumprirá uma parte do propósito de Deus para a vida dela. É um plano onde todos ganham, onde o reino de Deus avança e onde o seu nome é glorificado através da união e do favor. Portanto, levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas. A resposta para o seu como está a caminho. Ela tem um nome, tem uma história e está sendo guiada pelo Espírito de Deus neste exato momento em sua direção. O seu trabalho não é encontrá-la, é estar pronto para quando ela encontrar você. Antes de mergulharmos no coração desta mensagem, quero te pedir para fazer algo poderoso. Se a sua jornada tem sido marcada por momentos de luta silenciosa, por lágrimas que ninguém viu e por uma fidelidade que o mundo jamais aplaudiu, quero que você faça uma declaração profética nos comentários. Escreva estas 5 palavras: nenhuma lágrima foi em vão. Declare isso sobre o seu passado, presente e futuro. E saiba que a sua curtida nesta mensagem não é apenas um clique, é o seu amém a esta verdade, ajudando-a a encontrar outras pessoas que também precisam ouvi-la. Se inscreva para continuarmos juntos, pois o que vamos descobrir a seguir é o elo perdido que conecta a sua dor ao seu propósito. E enquanto essa verdade maravilhosa se assenta em seu espírito, a verdade de que a resposta de Deus para você tem um nome, um rosto, e está sendo divinamente guiada em sua direção, é quase inevitável que uma outra voz, muito mais sutil e antiga, comece a sussurrar no fundo da sua mente. É a voz da dúvida, a voz que te conhece tão bem que sabe exatamente onde apontar o dedo. E ela começa a fazer perguntas que soam humildes, mas que estão encharcadas de incredulidade. Mas por que eu, de todas as pessoas no mundo, por que Deus escolheria fazer algo tão grandioso por mim? Ele não vê as minhas falhas. Ele não se lembra dos meus erros de ontem, da minha fraqueza de hoje de manhã. Eu não sou a pessoa mais talentosa. Eu não tenho o currículo impecável. Eu não sou perfeito. Há tantos outros mais qualificados, mais santos, mais preparados do que eu. Eu não mereço um favor tão extraordinário. Deve haver algum engano. E se essa voz já falou com você, saiba que você não está sozinho. É a reação humana natural diante da magnitude da graça divina. Tentamos medir a generosidade de Deus com a régua limitada da nossa lógica humana e a conta nunca fecha. E é exatamente aqui, neste ponto de aparente contradição, que se revela a beleza incomparável do reino de Deus. É aqui que a lógica do céu se choca frontalmente com a lógica do mundo e a lógica do céu sempre vence. Veja bem, o mundo em que vivemos opera com base em um sistema de mérito muito claro e visível. O mundo aplaude o que pode ver. Ele recompensa o sucesso que é postado nas redes sociais, as vitórias que saem nos jornais, os talentos que brilham sob os holofotes. O mundo se impressiona com os diplomas na parede, com os números na conta bancária, com a eloquência das palavras e com a aparência de perfeição. O mundo olha para o exterior.
Ele celebra o palco. Mas o céu, o céu, opera com uma moeda completamente diferente. O céu valoriza o que é feito no secreto. Deus não se impressiona com o barulho dos aplausos. Ele se inclina para ouvir o sussurro de uma oração feita num coração quebrantado. Ele não está procurando os mais fortes e autossuficientes. Ele está procurando aqueles que, em sua fraqueza, reconhecem que dependem totalmente dele. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que ele escolheu você. Deus está fazendo isso por você, não apesar das suas fraquezas, mas talvez por causa da maneira como você lidou com elas. Ele está te honrando publicamente por causa das batalhas que você venceu em particular. Ele viu, ele estava lá. Ele viu todas as vezes que você teve a oportunidade de pegar um atalho, de cortar caminho, de dizer uma pequena mentira para se beneficiar, mas escolheu o caminho mais longo e mais difícil da integridade simplesmente porque era o certo a fazer. Ninguém ficou sabendo. Não houve reconhecimento nem tapinha nas costas, mas o céu viu e o céu marcou fidelidade. Ele viu quando você estendeu a mão para ajudar alguém que jamais poderia te pagar de volta. Quando você deu do seu tempo, da sua energia, do seu pouco dinheiro, não para impressionar os outros ou para construir uma imagem de generoso, mas por um impulso genuíno de compaixão que brotou do seu coração. O mundo chama isso de tolice. O céu chama isso de amor. E anota, generosidade. Ele viu quando seu coração foi ferido, quando você foi traído, caluniado ou injustiçado. Ele viu a dor em seus olhos e o nó na sua garganta. Ele viu que você tinha todo o direito de guardar rancor, de se amargurar, de planejar uma vingança. Mas em vez disso, depois de muita luta e muitas lágrimas, você fez uma escolha. No silêncio do seu quarto, você sussurrou: Pai, eu os perdoo. Não foi um evento público. Não curou a ferida instantaneamente. Mas foi um ato de obediência que moveu o coração de Deus e o céu registrou graça. Ele viu sua paciência. Como ele viu sua paciência! Ele viu as longas e exaustivas estações de espera. Anos, talvez, orando pela mesma coisa, semeando no mesmo solo, acreditando na mesma promessa, sem ver um único broto verde surgir da terra. Ele viu seus amigos progredindo, seus colegas sendo promovidos e você, aparentemente, ficando para trás. Ele ouviu as vozes ao seu redor, dizendo para você desistir, para ser realista. Mas a cada manhã, você escolheu renovar a sua fé. A cada dia, você escolheu confiar no tempo dele e não na sua ansiedade. O mundo chama isso de passividade. O céu chama isso de fé perseverante e anota confiança. Ele viu cada lágrima, cada uma delas. As lágrimas de frustração quando uma porta se fechou na sua cara. As lágrimas de solidão nas noites de domingo. As lágrimas de dor por um sonho perdido. As lágrimas de cansaço quando você achou que não tinha mais forças para continuar. Você pode ter pensado que aquelas lágrimas simplesmente caíam no seu travesseiro e secavam, desaparecendo para sempre. Mas a palavra nos diz que Deus guarda as nossas lágrimas em um odre. Nenhuma delas foi desperdiçada. Nenhuma delas foi invisível.
Cada lágrima que você derramou em secreto foi uma oração líquida que subiu ao trono de Deus com mais poder do que 1000 palavras eloquentes. Elas regaram as sementes que você nem sabia que estava plantando. Cada um desses momentos e tantos outros que só você e Deus conhecem foi uma semente. Uma semente de retidão, uma semente de amor, uma semente de fé plantada no solo fértil do reino de Deus. E a Bíblia nos dá uma promessa inabalável: tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Você tem plantado em secreto por muito, muito tempo. E agora, a estação da sua colheita está chegando. Deus não se esqueceu de uma única semente. Portanto, entenda, de uma vez por todas, Deus não está te abençoando porque você é perfeito. Se a perfeição fosse o pré-requisito, ninguém na terra jamais seria abençoado. Ele está te abençoando porque mesmo em sua imperfeição, você foi fiel. Mesmo com medo, você deu um passo. Mesmo cansado, você continuou. Mesmo ferido, você amou. O que está vindo em sua direção não é um prêmio por bom comportamento, como se dá a uma criança que não fez bagunça. É uma declaração pública da graça de um Deus que se deleita em honrar um coração que, apesar de tudo, continua voltado para Ele. Existe um livro de memórias, um livro de lembranças sendo escrito diante do Senhor. E nesse livro, o seu nome aparece repetidas vezes, não por grandes feitos que o mundo possa aplaudir, mas por esses momentos de fidelidade secreta. O que está para acontecer em sua vida é Deus abrindo este livro e dizendo: chegou a hora. Chegou a hora de honrar publicamente a fidelidade que meu filho, que minha filha, me demonstrou em particular. Chegou a hora de mostrar ao mundo que eu sou um Deus que vê, um Deus que se importa e um Deus que recompensa abundantemente aqueles que me buscam. Então, quando aquela voz da dúvida tentar te convencer de que você não é digno, responda a ela com esta verdade. Diga: você está certo, eu não sou digno pela minha própria força ou perfeição, mas eu sou digno pelo sangue de Jesus. E a minha fidelidade nas pequenas coisas, nos momentos que ninguém viu, foi a minha resposta de amor a um Deus que primeiro me amou. Este favor que está vindo não é sobre o meu mérito, é sobre a fidelidade dele. Não é sobre a minha capacidade, é sobre a graça dele. A pessoa que Deus está enviando à porta, que ele está abrindo, a realocação que ele está orquestrando. Tudo isso é a colheita das sementes que você plantou com lágrimas e perseverança. Não é aleatório, não é um acaso. É uma resposta direta e pessoal de Deus à história secreta da sua fé. Ele não apenas viu sua jornada, ele a valorizou. E agora, o mundo inteiro está prestes a ver o valor que Deus dá a um coração que lhe é fiel. Prepare-se, pois, a sua honra está a caminho. Antes de entrarmos no próximo capítulo desta revelação, quero que você reflita por um instante sobre a estação mais difícil que já viveu. Aquele tempo de sequidão, de silêncio, de espera. Se você sobreviveu a essa estação e hoje está aqui, ouvindo esta mensagem, quero que você honre a sua própria resiliência e a fidelidade de Deus. Vá até os comentários e escreva: o meu deserto teve um propósito. Cada comentário é um testemunho, um memorial de que Deus nunca nos abandona. E se essa mensagem está fortalecendo a sua fé, deixe a sua curtida como um sinal de luz
para outros que ainda estão atravessando o vale e se inscreva para receber a força de que precisa para a próxima etapa da sua jornada. E essa honra que está a caminho, essa recompensa pela sua fidelidade secreta, não nasceu da noite para o dia. Ela foi forjada em um lugar que a maioria das pessoas teme, um lugar do qual muitos tentam fugir a todo custo. Ela foi cultivada no solo árido e sob o sol escaldante de uma temporada que você conhece muito bem. Uma temporada chamada deserto. Antes de Deus levar o seu povo à abundância da terra prometida, um lugar onde jorrava leite e mel, ele os conduziu propositalmente através de um deserto vasto e assustador. E talvez nos últimos tempos, meses ou quem sabe anos, você tenha se sentido exatamente assim, um peregrino em uma terra seca. Uma temporada de um silêncio tão profundo que suas orações mais fervorosas pareciam ecoar no vazio, batendo em um céu de bronze e voltando sem resposta. Uma época marcada por uma sucessão de portas fechadas, de nãos inexplicáveis, de oportunidades que pareciam certas, mas que escapavam por entre os seus dedos como areia fina no último segundo. Uma fase de sentir-se esquecido e invisível, como se o GPS de Deus tivesse recalculado a rota e se esquecido de incluir você no mapa. Você viu outros recebendo suas bênçãos, celebrando suas vitórias, e enquanto uma parte de você se alegrava genuinamente por eles, outra parte, em um canto secreto do seu coração, gritava em silêncio: "E eu, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, a minha hora nunca vai chegar." O deserto é um lugar de isolamento, onde as multidões desaparecem e os aplausos cessam. É um lugar onde você é confrontado com a versão mais crua de si mesmo, com seus medos, suas inseguranças e, acima de tudo, com a verdadeira condição da sua fé. E hoje, eu preciso que você entenda algo absolutamente crucial, uma verdade que vai redefinir a maneira como você enxerga cada dia de dificuldade que enfrentou. O seu deserto nunca foi sobre punição. Repita isso para si mesmo: o deserto não foi um castigo. Não foi um sinal do desfavor de Deus, nem uma evidência de que você fez algo de errado. Aquele lugar de sequidão foi, na verdade, uma sala de aula particular, um campo de treinamento de elite divinamente projetado pelo mestre dos mestres. No deserto, meu amigo, minha amiga Deus ensina lições que jamais poderiam ser aprendidas no conforto de um palácio. Foi lá na escassez, quando os recursos humanos secaram e as fontes terrenas se esgotaram, que você foi forçado a olhar para cima e descobrir de uma vez por todas que Deus não é apenas um provedor. Ele é o seu provedor. Ele é o Jeová Jiré. Você aprendeu que o pão pode vir de onde você menos espera, que a água pode brotar da rocha mais improvável. Você aprendeu que a sua segurança não está no seu emprego, na sua conta bancária ou nas suas conexões, mas unicamente na fidelidade inabalável de um Deus que prometeu nunca te deixar nem te desamparar. Essa é uma lição de palácio. Não, é uma revelação de deserto. Foi lá no silêncio ensurdecedor, quando os conselhos dos amigos se tornaram insuficientes e as vozes do mundo se calaram, que você finalmente aprendeu a discernir a voz suave e delicada do Espírito Santo. Você teve que apurar a sua audição espiritual
aprender a distinguir o sussurro de Deus em meio ao barulho da sua própria ansiedade. Você desenvolveu uma intimidade com Ele, que nasceu não da abundância, mas da necessidade. Você aprendeu a encontrar satisfação nele e não nas circunstâncias. Isso se aprende em meio a uma agenda lotada e celebrações constantes. Não. Isso é um tesouro encontrado no silêncio do deserto. Foi lá na solidão, quando pessoas em quem você confiava te deram as costas, quando o telefone parou de tocar e você se sentiu profundamente só, que você foi confrontado com a verdade de que a presença de Deus é a única companhia que nunca falha. Você aprendeu que mesmo que pai e mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. Você descobriu que a aprovação mais importante não é a da multidão, mas a do Pai. Você trocou a necessidade de ser visto pelos homens pela segurança de ser conhecido por Deus. Essa força de caráter é desenvolvida em um ambiente popular e aplaudido jamais. Ela é forjada na solidão do deserto. E o mais importante, foi no deserto que o seu caráter foi provado e purificado. O calor do dia queimou seu orgulho. A noite fria congelou a sua autossuficiência. A monotonia da paisagem testou a sua perseverança. Cada dia em que você acordou e escolheu continuar mesmo sem ver nenhuma mudança no horizonte foi um ato de guerra espiritual. Cada murmúrio que você engoliu e transformou em uma oração de confiança foi uma vitória. Cada vez que a tentação de voltar para a escravidão segura do Egito surgiu e você escolheu continuar caminhando em direção a uma promessa que ainda não via, você estava passando no teste. E hoje eu estou aqui para lhe anunciar com toda a convicção do meu espírito. Você passou no teste. Você pode não ter percebido. Não houve uma cerimônia de formatura, nenhum diploma entregue em suas mãos. Não houve trombetas soando dos céus. Aconteceu de forma silenciosa no tecido do seu dia a dia. Você passou no teste naquela manhã em que não tinha vontade de levantar da cama, mas levantou. Você passou no teste naquela conversa em que poderia ter amaldiçoado sua sorte, mas escolheu bendizer o nome do Senhor. Você passou no teste naquele projeto que deu errado e, em vez de culpar a Deus, você perguntou: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Cada ato de fé teimosa, cada lampejo de esperança em meio à escuridão foi a sua aprovação. A fé que sobrevive ao deserto é uma fé de um calibre diferente. É uma fé que não se baseia mais em sentimentos ou circunstâncias. É uma fé testada pelo fogo, purificada, resiliente. É a fé que qualifica uma pessoa para herdar as promessas de Deus. Deus não podia te entregar o que Ele tem para você antes desta temporada. A bênção era tão grande que o você de antes não teria a estrutura emocional e espiritual para administrá-la. Ele te amou demais para te dar a promessa antes de te dar o preparo. A bênção teria te destruído. O deserto não veio para te destruir, ele veio para te construir. Você não foi abandonado no deserto, você foi treinado nele. Você não estava perdido, estava sendo preparado. E agora, o seu treinamento intensivo está chegando ao fim. O cenário ao seu redor, que pareceu o mesmo por tanto tempo, está prestes a mudar. E vai mudar drasticamente. A areia sob os seus pés vai começar a dar lugar a uma terra fértil. O céu de bronze vai se abrir em uma chuva de favor.
o silêncio será quebrado pelo som de portas se abrindo. A pessoa que Deus está enviando, a conexão divina da qual falamos, só poderia te encontrar agora. Porque agora você está pronto. Agora seu coração está humilde. Agora sua confiança está firmemente ancorada em Deus e não em homens. Agora você sabe que qualquer bênção que receber não é por causa da sua própria força, mas puramente pela graça e misericórdia dele. E isso garante que quando você entrar na sua terra prometida, toda a glória será dada a ele. O seu deserto teve um propósito profundo, sagrado e transformador. E o propósito foi te preparar para reinar no lugar para onde Deus está te levando. As lições que você aprendeu na sequidão serão a sua sabedoria na abundância. A intimidade que você desenvolveu no silêncio será a sua bússola nas decisões importantes. A força que você adquiriu na solidão será a sua estabilidade quando as tempestades da nova estação vierem. Nada, absolutamente nada, foi em vão. E a prova disso está prestes a se manifestar em sua vida. Antes de avançarmos para este passo, que é um dos mais desafiadores e libertadores de toda a jornada, quero te fazer um pedido. Pense em algo, um hábito, um relacionamento, uma mentalidade que você sente que Deus está te pedindo para deixar para trás. Sem dar detalhes, apenas se conectando com esse sentimento, vá aos comentários e escreva com coragem: eu escolho soltar o que me prende. Esta é uma oração poderosa de entrega. Sua curtida ajuda o algoritmo a entender que esta é uma mensagem de transformação. E ao se inscrever, você se compromete com o seu próprio processo de crescimento. Fique comigo, porque entender como soltar é o segredo para ter as mãos livres para receber. E essa manifestação que está prestes a acontecer, essa prova viva de que o seu deserto teve um propósito, exige de você um último ato de fé. Um passo que pode parecer contraintuitivo, até mesmo assustador. Porque agora que você foi treinado, agora que você está preparado, e a terra prometida está no horizonte, Deus vai te pedir algo fundamental para entrar nesse novo território. Você não pode levar tudo o que você carregava antes. Quando Deus te chama para um novo lugar, para uma nova estação, Ele invariavelmente requer que você deixe algo para trás. É um princípio espiritual imutável. Você simplesmente não pode entrar no novo capítulo da sua vida carregando o peso, os entulhos e as bagagens do capítulo anterior. E este, meu amigo, minha amiga, é um momento extremamente delicado e, sejamos honestos, muitas vezes doloroso. É o momento da grande despedida. Pense em um foguete sendo lançado ao espaço. Para que ele possa vencer a gravidade da Terra e alcançar uma nova órbita, ele precisa, em estágios, soltar partes de si mesmo. Partes que foram essenciais para a primeira fase da jornada, mas que se tornariam um peso morto, um impedimento para que ele alcance seu destino final. Da mesma forma, Deus está te chamando para uma nova altitude espiritual e de vida, e Ele está te dizendo com amor: filho, filha, para onde vamos, você precisa viajar mais leve. E o que Ele pode estar pedindo que você solte? Pode ser que Ele esteja te pedindo para soltar relacionamentos. E isso é difícil de ouvir. Não estou falando de abandonar sua família ou pessoas que precisam de você. Estou falando daquelas conexões que, embora familiares e até confortáveis, te mantêm preso ao seu passado.
Amizades que constantemente te lembram de quem você era e não de quem Deus está te chamando para ser. Relações que toleram seus vícios, que aplaudem sua mediocridade, que te puxam para baixo toda vez que você tenta voar um pouco mais alto. Podem ser pessoas boas, com boas intenções, mas que operam em uma frequência que já não é mais a sua. Manter-se atado a elas é como tentar correr uma maratona com alguém acorrentado ao seu tornozelo. Você precisa amá-las, abençoá-las, mas precisa também ter a coragem de afrouxar os laços para poder seguir o seu chamado. Pode ser que Deus esteja te pedindo para soltar uma mentalidade. Talvez a mentalidade de vítima, aquela narrativa interna que você repete para si mesmo, de que o mundo está contra você, de que nada dá certo para você. Essa mentalidade pode ter servido como um mecanismo de defesa no passado, mas agora ela é a âncora que te impede de navegar para novas águas. Ou talvez seja a mentalidade de escassez, o medo constante de que vai faltar, que te impede de ser generoso e de confiar na provisão de Deus. Ou quem sabe, a autossabotagem, aquela voz que diz que você não é bom o suficiente, que te faz recuar toda vez que uma grande oportunidade aparece. Para entrar na Terra Prometida, você precisa deixar a mentalidade de escravo do Egito para trás. Pode ser que ele esteja te movendo para longe de um emprego, de uma carreira, um lugar que te deu segurança por anos, um salário que pagou suas contas, um ambiente que você conhece como a palma da sua mão, mas que no fundo da sua alma você sabe que está matando o seu propósito. Um lugar que drena a sua vida, que suga a sua criatividade e que não tem mais nada a ver com o fogo que Deus acendeu dentro de você. Deixar o seguro para abraçar o chamado é um dos maiores testes de fé que existem. É sair do barco de Pedro para andar sobre as águas com Jesus. É assustador, mas é onde os milagres acontecem. Não se apegue com unhas e dentes ao que Deus está gentilmente, ou talvez nem tão gentilmente assim, removendo da sua vida. O que na sua perspectiva parece uma perda terrível, na perspectiva de Deus, é uma poda estratégica. Um bom jardineiro sabe que para que uma roseira dê flores mais bonitas e saudáveis na próxima estação, ele precisa cortar os galhos secos, os ramos que já não produzem mais. A poda parece violenta para a planta, mas é um ato de amor que visa o seu florescimento futuro. Deus está te podando. Confie no jardineiro. E confiar em Deus neste processo é a chave de tudo. É aqui que a sua fé treinada no deserto é colocada em prática. É exatamente como um trapezista no circo. Para voar de uma plataforma para a outra, ele precisa por um instante soltar a barra segura em que está pendurado para poder agarrar a próxima que vem em sua direção. Existe um momento de voo livre. Um segundo de aparente vulnerabilidade total, suspenso no ar, sem ter nada em suas mãos. Esse momento é a transição. É nesse momento que o medo grita mais alto. Mas é também nesse momento que a sua fé é ativada de forma mais poderosa. Você precisa soltar para poder agarrar. Não lute contra a transição. Não gaste suas energias tentando consertar o que Deus já decretou que chegou ao fim. Pare de tentar ressuscitar relacionamentos que Deus já enterrou. Pare de tentar forçar o encaixe em um emprego do qual Deus
já te desconectou espiritualmente. Pare de se lamentar pelo que foi e comece a se preparar para o que virá. Renda-se ao processo. A rendição não é passividade, é confiança ativa. É dizer: Senhor, eu não entendo tudo, e isso me assusta um pouco, mas eu confio no Senhor mais do que confio no meu medo. Se o Senhor está tirando isso da minha mão, é porque tem algo melhor para colocar no lugar. Suas mãos precisam estar vazias para poder receber a bênção que Ele tem para você. Você não pode receber um presente novo e grandioso se suas mãos estiverem ocupadas, segurando firmemente os presentes velhos e quebrados do passado. Deixe ir, libere, entregue. Lembre-se de Abraão. Deus o chamou para um novo lugar, a terra prometida. Mas a primeira instrução foi: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Ele teve que deixar para trás tudo o que era familiar, seguro e conhecido. Ele teve que soltar o velho para poder abraçar o novo. E o que Deus deu a ele em troca: uma descendência incontável e um legado que abençoa o mundo até hoje. O que Deus tem à sua frente, o lugar para onde Ele está te realocando, a pessoa que Ele está enviando, a porta que Ele está abrindo, é infinitamente maior, melhor e mais alinhado com o seu propósito do que qualquer coisa que você esteja deixando para trás. A troca é justa. Na verdade, é mais do que justa. É a troca da graça. Você entrega a Ele o seu bom e conhecido e Ele te entrega o excelente e inimaginável dele. Portanto, hoje, faça um inventário em seu coração. Pergunte ao Espírito Santo com sinceridade: Senhor, há algo em minha vida, em minha mente e em meu coração, ao qual estou apegado e que está me impedindo de receber o novo que o Senhor tem para mim? E ouça com atenção. A resposta virá. E quando ela vier, não hesite, não adie. Faça a escolha corajosa de soltar. Cada coisa que você solta pela fé abre um espaço que Deus está ansioso para preencher com algo muito maior. Antes de revelarmos a chave que abre a próxima porta, quero te convidar a fazer uma oração em forma de comentário. É um pedido simples, mas que pode mudar tudo. Se você deseja ter a sensibilidade espiritual para não perder o que Deus está preparando, escreva com fé nos comentários: Senhor, afina os meus ouvidos. Que esta seja a sua declaração de que você não quer apenas a bênção, mas o discernimento para reconhecê-la. Sua curtida é uma luz de esperança para outros, e ao se inscrever, você se firma neste caminho de preparação. E, por favor, fique atento, pois a forma como Deus age, que vou descrever a seguir, pode te surpreender. E nesse espaço que se abre, nesse vácuo sagrado, criado pela sua corajosa decisão de soltar o que te prendia, é onde a expectativa começa a crescer. Suas mãos, agora vazias, estão posicionadas para receber. Seu coração mais leve tem espaço para um novo sonho. A promessa é clara: o encontro divino vai acontecer. A pessoa-chave está a caminho. A porta para o seu novo lugar vai se abrir. Tudo isso é a parte de Deus, a sua promessa soberana. Mas agora chegamos à sua parte. E este, meu amigo, minha amiga, é talvez o ponto mais crucial de toda a jornada. Aqui está o grande desafio. Quando a porta finalmente se abrir diante de você, você estará espiritualmente pronto, não apenas para vê-la, mas para reconhecê-la. E mais importante,
para atravessá-la? Esta é uma pergunta vital, porque a história está cheia de pessoas que oraram fervorosamente por uma oportunidade, que jejuaram por uma porta aberta, mas que, quando a resposta de Deus finalmente chegou, elas não a reconheceram. Por quê? Porque ela não se parecia em nada com o que elas tinham imaginado em suas mentes. Nós temos a tendência de criar em nossa imaginação um roteiro detalhado de como Deus deve agir. Desenhamos a porta perfeita, grande, de madeira nobre, talvez com uma maçaneta de ouro reluzente e um feixe de luz celestial brilhando através dela. Imaginamos a pessoa que Deus vai enviar como alguém impressionante e eloquente, que chegará com um anúncio formal. Esperamos que a oportunidade venha com um manual de instruções claro e com todas as garantias de que tudo dará certo. Mas deixe-me te contar um segredo sobre os caminhos de Deus. Ele raramente ou quase nunca trabalha de acordo com os nossos roteiros. A bênção de Deus muitas vezes chega disfarçada de algo completamente diferente. A porta para o seu maior avanço pode chegar disfarçada de um desafio que te assusta até os ossos. Pode ser um convite para assumir uma responsabilidade que te faz sentir totalmente despreparado. Pode parecer pequena e insignificante, uma entrada humilde nos fundos, e não o portão principal que você esperava. A pessoa que Deus envia pode não ser a mais popular ou a mais influente aos olhos do mundo. Pode ser alguém que te confronta, que te tira da sua zona de conforto, em vez de alguém que apenas te elogia. A oportunidade pode vir embrulhada em risco, exigindo que você dê um passo no escuro, sem ter todas as respostas. E é por isso que a sua prontidão espiritual é tudo. Nestes dias que antecedem a sua mudança, você precisa mais do que nunca afinar a sua audição espiritual. É como sintonizar um rádio. As ondas de rádio estão sempre no ar, mas você só consegue ouvir a música se sintonizar o seu aparelho na frequência exata da estação. A voz de Deus, a direção do Espírito Santo, está constantemente sendo transmitida. Mas em meio ao barulho do mundo, o barulho da ansiedade, do medo, das opiniões dos outros, da lógica humana, você precisa intencionalmente sintonizar o seu coração na frequência do céu. Quando o momento chegar, o Espírito Santo irá sussurrar ao seu espírito. Não será necessariamente uma voz audível, será uma paz que excede o entendimento em meio a uma situação caótica. Será uma convicção interior, uma certeza quieta que te diz: é aqui, é por este caminho, dê o passo. Será um sim, ressoando na sua alma, mesmo que a sua mente esteja gritando não, com uma lista de 1000 motivos lógicos para recuar. E nesse momento exato, uma palavra se torna a mais importante de todas: obediência. A obediência é a chave mestra que abre todas as portas que Deus coloca diante de você. O discernimento te permite ver a porta. A fé te dá a coragem para se aproximar dela. Mas é o ato de obediência que efetivamente gira a maçaneta e te faz atravessá-la. Obediência é a fé em ação. É o seu corpo se movendo na direção que o seu espírito já discerniu. Pense na história de Pedro no meio da tempestade. Ele estava seguro dentro do barco enquanto as ondas açoitavam. Então, ele vê Jesus andando sobre as águas. O discernimento dele o fez reconhecer: é o Senhor. A fé dele o fez clamar:
Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mas o milagre só aconteceu depois da palavra de comando de Jesus. Vem! E do ato de obediência de Pedro. O momento que mudou tudo não foi quando ele viu, nem quando ele pediu. Foi o momento aterrorizante em que ele teve que jogar uma perna para fora do barco e depois a outra e colocar o seu peso sobre a água instável, confiando unicamente na palavra que ouviu. A sua realocação divina está esperando por um momento de obediência como esse. Pode ser a obediência de fazer um telefonema que te apavora, a obediência de se inscrever naquele curso que você se acha incapaz de fazer, a obediência de ter aquela conversa difícil que você vem adiando, a obediência de doar aquela quantia que na lógica fará falta, a obediência de perdoar aquela pessoa, liberando o peso para poder avançar. Um único sim, um único passo de obediência dito em fé tem o poder de desencadear a plenitude do que Deus preparou para você. Os pequenos atos de obediência que você praticou no secreto na sua temporada de deserto foram o seu treinamento. Cada vez que você obedeceu à voz de Deus para ser gentil, quando queria ser rude, para ser honesto, quando poderia ter mentido, você estava fortalecendo o seu músculo da obediência. E agora, Deus está prestes a te pedir para usar esse músculo em um movimento que vai mudar o jogo da sua vida. Portanto, prepare-se. Esteja vigilante. Ore não apenas pela porta aberta, mas pelo discernimento para reconhecê-la e pela coragem para obedecer. Porque quando Deus te apresentar o seu momento Pedro, a sua chance de sair do barco, você não pode hesitar. A sua bênção não estará na segurança do barco, onde todos os outros estão, mas sobre as águas, onde o seu Salvador está te chamando para caminhar em um nível de fé e de milagre que você nunca experimentou antes. A sua nova estação espera pela sua obediência. Estamos chegando a um momento crucial. Se você acredita que a sua longa espera está prestes a ser rompida por uma ação súbita de Deus, quero que você se junte a uma corrente de fé. Vá aos comentários e declare com ousadia: meu milagre será repentino. Cada comentário é uma semente de expectativa plantada no solo do impossível. Sua curtida impulsiona esta mensagem de esperança. E ao se inscrever, você garante seu lugar na primeira fila para testemunhar o que Deus fará a seguir. E prepare o seu coração, porque a velocidade da mão de Deus pode te deixar sem fôlego. E nesse momento em que a sua obediência encontra a oportunidade divina, nesse instante sagrado, em que você decide sair do barco, algo extraordinário acontece. A atmosfera ao seu redor muda. As leis naturais que governavam a sua realidade parecem ser suspensas. E é aqui que você precisa entender a natureza do Deus a quem você serve, meu amigo, minha amiga. Quando Deus decide finalmente agir em sua vida, quando Ele decide honrar a sua fé e a sua obediência, Ele não se move em câmera lenta. O nosso Deus não é um Deus de hesitação. Ele não age com timidez. A sua longa espera pode ter sido lenta, um processo gradual de preparação e crescimento. Mas a manifestação da sua glória, a virada de chave do seu destino, quase sempre acontece de uma forma que desafia o tempo de repente. O que levou anos de oração, de choro de espera angustiante, pode ser completamente transformado e respondido em um único dia. Aquela mudança pela qual você esperou por uma década inteira
pode se materializar em uma única semana. O movimento de Deus em sua vida não será como o nascer do sol, que gradualmente ilumina o céu. Será como um relâmpago que corta a escuridão da noite em uma fração de segundo, iluminando toda a paisagem com um brilho inconfundível e poderoso. Será como uma barragem que, após acumular a pressão da água por anos, finalmente se rompe. E quando isso acontece, o que estava retido não é liberado em um filete, em um gotejamento. É liberado com uma força avassaladora, uma torrente de favor, de oportunidades e de bênçãos que arrasta tudo o que estiver no caminho. A estagnação, a frustração, o sentimento de estar preso, tudo será levado por esta inundação do Espírito de Deus. As pessoas ao seu redor, aquelas que se acostumaram com a sua historia de luta, que talvez até te olhassem com um pouco de pena, não vão entender nada. Elas piscarão os olhos e, quando os abrirem, novamente a sua realidade será outra. Eles verão a sua transformação súbita e, com a mente limitada delas, tentarão encontrar uma explicação lógica. Dirão que foi sorte. Dirão que foi uma coincidência. Dirão que você conheceu a pessoa certa. Eles tentarão, de todas as formas, encaixar o milagre de Deus na pequena caixa da compreensão humana. Mas você saberá. No fundo da sua alma, cada fibra do seu ser saberá que aquilo não foi sorte. Foi fidelidade. Não foi coincidência. Foi providência. Não foi apenas conhecer a pessoa certa. Foi o resultado de conhecer o Deus certo. E mesmo aqueles que duvidam, se forem honestos consigo mesmos, por um instante terão que baixar a cabeça e admitir, ainda que em um sussurro, isso não é normal. Isso aqui, isso só pode ser a mão de Deus. O testemunho vivo da sua vida silenciará os seus críticos e confundirá os seus inimigos. A sua promoção divina será tão rápida, tão vertical, tão evidente, que não haverá espaço para debates ou dúvidas. E Deus faz isso de propósito. Ele orquestra essa virada repentina por uma razão principal, para que toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados a Ele e somente a Ele. Se a sua vitória fosse um processo lento e gradual, construído apenas com o seu próprio esforço, as pessoas poderiam dizer: "Zá, ele é muito esforçado." Se viesse apenas através do seu brilhantismo, diriam: "Ela é muito inteligente." Se fosse resultado dos seus contatos, diriam: "Ele tem bons amigos." Mas quando Deus age de forma repentina e sobrenatural, Ele remove todas as outras possibilidades. Ele encurrala a lógica humana em um beco sem saída, até que a única conclusão possível seja: foi Deus. Ele está prestes a fazer em um instante o que você não conseguiu fazer em uma vida inteira de tentativas. Ele está prestes a restaurar em dias o que os gafanhotos comeram em anos. Ele está prestes a te dar, em um momento de favor, o que você não conseguiria comprar com todo o dinheiro do mundo. Prepare-se, portanto, não para uma melhora gradual, não para pequenos passos. Prepare-se para uma aceleração divina. A velocidade da mão de Deus está prestes a tomar conta da sua história. A porta que demorou anos para se abrir, quando se abrir, revelará um caminho que te levará a lugares que você levaria décadas para alcançar sozinho. A pessoa que Deus está enviando não trará
uma pequena ajuda. Ela será o catalisador que vai acelerar o seu propósito de uma forma exponencial. O que está vindo em sua direção não é uma brisa suave. É um vento impetuoso, o mesmo tipo de vento que encheu o cenáculo no dia de Pentecostes. Um vento que muda atmosferas, que expulsa o que é velho e que capacita para o novo. Agarre-se firme à sua fé, porque a sua vida está prestes a entrar em velocidade de milagre. A espera foi longa, mas a virada será repentina. Chegamos ao final desta jornada, mas é apenas o começo da sua. Se esta mensagem inteira ressoou em seu espírito e te preparou para o que está por vir, quero te convidar para o ato final de fé de hoje. Não é sobre o que você vai receber, mas sobre o que você vai se tornar. Vá aos comentários e escreva a sua missão. Minha vida será um testemunho. Que esta declaração cele o propósito de Deus em seu coração. Deixe sua última curtida como um amém a toda esta palavra e, se ainda não o fez, se inscreva, porque a sua nova jornada precisará de alimento contínuo. E agora, receba o porquê de tudo isso. E quando esse vento impetuoso de Deus varrer a sua vida, quando essa virada repentina te deixar maravilhado e sem fôlego, quando você se encontrar nesse novo lugar, com essa nova oportunidade, com essa bênção que um dia foi apenas uma oração distante. Depois que a poeira assentar e o seu coração se acalmar, uma última e fundamental verdade precisará se firmar em sua alma. Você precisa entender de uma vez por todas o verdadeiro porquê de tudo isso. Essa realocação divina, essa nova posição que você irá ocupar, essa abundância que fluirá em suas mãos, nada disso é em sua essência apenas para você. O objetivo final de Deus nunca é apenas o seu conforto pessoal. A bênção de Deus nunca termina na pessoa que a recebe. Se você pensar que Deus moveu céus e terra, orquestrou encontros divinos, te treinou no deserto e mudou sua história de forma sobrenatural, apenas para que você pudesse ter uma vida mais fácil, com uma casa mais bonita e um carro mais novo, você terá perdido completamente o ponto. Deus não está te abençoando para que você acumule. Ele está te abençoando para que você distribua. Ele não está te dando uma voz para que você se gabe. Ele está te dando uma plataforma para que você amplifique a voz dele. Ele não está te tirando do anonimato para que você se torne famoso. Ele está te posicionando em um lugar de maior visibilidade para que a luz dele possa brilhar através de você e alcançar mais pessoas. O novo lugar para onde Deus está te levando não é um destino final, é um centro de distribuição. É um território de maior influência, sim, mas influência para o reino. É um lugar de maior responsabilidade e, acima de tudo, de maior propósito. Deus está te posicionando estrategicamente para que você se torne, de forma ainda mais poderosa, uma bênção na vida de outras pessoas. Para que a sua história, a sua improvável e milagrosa história, se torne um farol de esperança aceso em um mundo que está escuro e cansado. Pense nas pessoas que estão hoje onde você esteve ontem. Pense naqueles que estão atravessando o mesmo deserto que você acabou de cruzar. Pense naqueles que estão chorando as mesmas lágrimas que você já chorou, fazendo a Deus as mesmas perguntas que você já fez. Eles são o seu porquê. Deus permitirá
que você alcance um lugar de influência para que você possa estender a mão e puxar outros para cima. Ele te dará recursos para que você possa financiar os sonhos que ele colocou no coração de outras pessoas. Ele te dará sabedoria forjada na sua própria dor para que você possa aconselhar e consolar corações feridos. A sua vida se tornará uma prova viva, um testemunho inegável de que o nosso Deus é um Deus que restaura histórias, que honra a fidelidade que ninguém vê e que cumpre cada uma de suas promessas. Não importa quanto tempo demore. Portanto, quando você pisar em seu novo território, não entre com uma atitude de direito adquirido ou de orgulho. Entre com um coração de servo de joelhos, com uma pergunta em seus lábios. Senhor, agora que estou aqui, como posso te servir melhor? Quem o Senhor quer que eu alcance a partir deste lugar? Como esta bênção pode transbordar através de mim para tocar e transformar outras vidas? A sua bênção só se torna completa e verdadeiramente realizada quando ela deixa de ser apenas sua e começa a fluir para abençoar os outros. É aí que a alegria se multiplica. É aí que o propósito se aprofunda. É aí que o seu legado eterno é construído. Então, hoje eu te deixo com esta imagem. A sua inquietação foi o chamado. O encontro divino é o plano. A sua fidelidade secreta foi a qualificação. O deserto foi o treinamento. A entrega foi a preparação. A obediência é a chave. A virada será repentina. E o seu propósito é o destino final. Tudo está conectado. Nada em sua vida foi um acidente. Cada peça, por mais dolorosa ou confusa que parecesse na época, estava sendo perfeitamente posicionada pela mão do mestre arquiteto. Portanto, prepare o seu coração. A sua longa noite de espera está terminando, e a manhã da sua recompensa está prestes a raiar. A pessoa-chave está mais perto do que você imagina. A porta está rangendo, prestes a se abrir. A sua realocação divina não é mais uma questão de se, mas de quando. E o tempo pelo Espírito de Deus, eu declaro sobre a sua vida, o tempo é agora. Receba esta palavra não como uma simples mensagem de motivação, mas como um decreto profético sobre a sua vida. Viva nela. Durma com ela. Acorde com ela. E comece a agir como a pessoa que você está prestes a se tornar. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E a glória desta última casa deste novo capítulo será muito maior do que a da primeira. Em nome de Jesus, amém.